Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito feliz. Eu vou iniciar os meus tratamentos com constelação familiar, né? Chegaram os meus bonequinhos, eu ainda fiz com EVA elementos, né? Alguns elementos, até os neutros também, né? E esses aqui são os nossos representantes, certo? Então, eu vou fazer uma demonstração com vocês de uma constelação na água, tá? Mas antes eu queria fazer uma explicação do que é a constelação, certo? Então, a constelação familiar é uma técnica, eu considero técnica, e ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, certo? Bert Hellinger era um filósofo e ele teve suas experiências na África. Ele foi para a África em missões, né? Eu vou resumir resumidamente mesmo, né? E lá ele viu, né, vários rituais, várias manifestações culturais em que essas pessoas dessas tribos, elas incluíam seus familiares, incluíam as pessoas dos sistemas, né? Então, dessa observação, ele percebeu que existiam 3 leis, que nós somos regidos por essas leis, né? Então, por mais que você negue, é igual à lei da gravidade, né? A lei da gravidade, você diz, eu não acredito em lei da gravidade. Mas você está aqui, preso na Terra, por causa dessa lei, né? Então, o que é lei? É uma coisa que nós somos regidos e meio que a gente não tem como fugir disso, certo? E as leis que ele desenvolveu, né, são a lei do pertencimento, em que todos os membros do sistema eles têm o direito de pertencer, né? Então, quando alguém é excluído, há um desequilíbrio nesse sistema, certo? Então, muitas vezes a gente não sabe. Quem é que vai mostrar pra gente? A constelação, certo? A lei da hierarquia, né? Então a gente tem que ter hierarquia, respeito aos nossos ancestrais, né? Então, por exemplo, estamos aqui, um bebê, ele veio depois da mamãe, né? Cadê a mamãe? O bebê, ele veio depois, a mamãe chegou primeiro. Então, para o caminho do bebê estar trilhado, né? A casa, pronto, o bebê chegou, já tinha todo um arcabouço feito, né? Uma família constituída, uma língua a ser falada, certo? Uma cultura, uma religião, enfim, histórias, segredos, né? E também tem a lei do equilíbrio. Toda ação, dádiva ou benefício deve ser equilibrada com uma resposta, certo? Ou compensação. Então, por exemplo, uma doença, né? Uma doença nossa, ela pode estar mostrando desequilíbrio no nosso sistema, ok? Então, essa doença, ela tá com essa função, e aí quando a gente vai para a constelação, a gente descobre quem é que está sendo excluído, ok, gente? Então, eu vou fazer uma demonstração, tá? De uma pessoa, que não vem ao caso quem é, certo? Então, eu vou colocar essa pessoa relata estar sentindo ansiedade. Então, eu vou, né, pegar um boneco que representa essa ansiedade, né? Como é que essa pessoa, ela enxerga a ansiedade, né? Então, ela se identifica que a ansiedade é uma interrogação, certo? Então, a gente coloca aqui na tigela e deixa agir, tá? Eu, como sou a facilitadora, vou sentir no campo e
veio pro cantinho, né? Veio pro cantinho e vou procurar uma bonequinha que represente a pessoa. Então, eu me identifiquei com essa bonequinha. Vamos ver. E a bonequinha olha para fora do sistema. Certo? Vamos deixar agindo. Conforme vai fazendo o movimento, a gente vai fazendo as interpretações. Então, ela tá se aproximando, a boneca, da ansiedade, né? Daquele sentimento de ansiedade. Ela está se aproximando, mas ela não olha para a ansiedade. Ela olha para outra coisa, né? Tá virando. Lembrando, gente, quem assiste uma constelação é constelado automaticamente, certo? Então, se você assiste uma constelação de qualquer outra pessoa, não é por acaso, tá? Então, a constelada, a consulente, vamos usar esse nome, né? A cliente, se conectou à ansiedade agora, tá? Eu acho que dá para vocês verem. E ela olha para fora. Ela olha para fora. Então, eu como facilitadora vou tentar me conectar a essa questão. O que é que essa ansiedade está querendo mostrar? Certo? Então, conforme a gente vai fazendo, né? Você viu que meio que tá parado, né? Ela tá mexendo um pouquinho, mas está conectada à ansiedade. Então, você pode dizer: eu vejo você. Ansiedade, eu vejo você. Eu sei que tem algo por trás de você. Você está me dando um sinal. Eu vejo você. Você agora faz parte porque eu te vejo. Continua, né? Ela continua. Então, vamos pensar em novas frases e a possibilidade até de inserir alguém no campo, certo? Por enquanto, estamos aqui, né? Eu sinto muito ansiedade. É uma frase bem potente, né? A frase do sinto muito. Eu sinto muito ansiedade por você ter que aparecer para equilibrar. Eu sinto muito. E segue. Você vê que a bonequinha tá vendo para algo fora. Algo fora ainda, né? Como a gente não sabe o que é, eu vou colocar outra interrogação, tá? A gente não sabe ainda o que é. Vamos ver o que é essa coisa que ela olha movimenta. Se ela se movimenta. Meio que tá parado, né, gente? Tem um bloqueio aqui, né? Há um bloqueio. A bonequinha pode dizer para isso: eu vejo você. Eu vejo você. Tá me vindo? Tá me vindo que isso que ela tá vendo, né? A gente que é constelador vai sentindo. Que tem a ver com a criança interior da pessoa. Eu vou colocar a criança. Tá me vindo isto.
Você vê que a criança até meio que olha, se conecta com um adulto aqui. Só que o adulto não quer olhar para a criança e a criança também não olha para o adulto. Deixa eu ver se eu boto outro ângulo aqui. E se conectam com a ansiedade, né, gente? A ansiedade é essa interrogação. Ninguém olha para essa questão agora, né? Quando a criança chegou, gente, olha que é isso, olha, elas não se olham. A adulta, ela não está olhando para a criança e estão conectadas com a ansiedade. Então, a adulta vai dizer para a criança: eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que você passou. Eu sinto muito por sua ansiedade. Tá vendo que tá tendo um movimento, né, gente? A sua ansiedade é a mesma que a minha hoje. Peço que você confie em mim. Agora eu sou adulta. Deixe-me cuidar de você. Deixe-me cuidar de você. Te acolher. E tá me vindo, gente, que a criança e a adulta estão precisando do pai e da mãe, certo? O pai e a mãe estão precisando entrar no campo, então vou colocar aqui a mãe e vou colocar aqui o pai. Vamos ver o movimento. A mãe tá olhando para lá, né? Gente, ninguém se olha. Ninguém se olha. O pai e a adulta estão conectados à ansiedade. Quando chega o pai é como se a criança precisasse desse pai. Vou ver outro ângulo aqui. A criança, no momento que o pai chegou, desconectou ela da ansiedade. Então, a adulta, né, que é a pessoa em questão, pode dizer: eu vejo você, meu pai. Eu sinto a força do pai. Eu sinto a força do masculino no meu sistema agora. Eu sinto, mãe. Eu sinto muito, mamãe, por tudo o que aconteceu. Eu não tenho culpa do que aconteceu. Eu entrego a você o que é seu. Gente, eu vou falando isso e vou sentindo uma leveza, né? Eu entrego para você o que é seu. Você sabe o que fazer. Você é grande, eu sou pequena. Papai, eu sou grande. Oh, desculpa, gente. Você é grande, papai. Eu sou pequena. Você sabe o que fazer com tudo isso. Eles ainda seguem sem, né? Mas tá me vindo, gente, que essa interrogação é uma criança, um bebê. E eu vou tirar essa interrogação e colocarei um bebê. Olha, deu uma mexidinha. Pode ter sido um aborto. Tá me parecendo um aborto, gente. E ninguém olha, né? Só a criança da constelada, né? Que olha para a criança. E a criança tá ainda distante, né? A gente pode dizer que cada criança
Você faz parte. Você faz parte do nosso sistema. Você faz parte. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu sinto muito. Ninguém teve culpa. Eu sinto muito, de verdade. Você faz parte, cara criança. Ela está se movimentando. Você pode ver que é lento o movimento, né, na constelação, mas isso é bom para o nosso inconsciente receber a chegada dessa criança. E tá me vindo que a causa da ansiedade dessa cliente, né, dessa pessoa, é a exclusão dessa criança. E tá me vindo um aborto, tá me vindo essa palavra aborto. E tá me dando a intuição de tirar a ansiedade, porque a ansiedade já mostrou o que tinha que mostrar. E a criança aos poucos está vindo. A criança, a cliente criança, né, olha para essa criança, mas a adulta ainda não olha. E a criança está chegando perto do pai, né? Está se conectando a cliente criança. Muito lindo, né, gente? Só que a cliente adulta ainda não enxerga. E a mãe também. A mãe também. Tá me vindo, gente, a força de um irmão. Eu conheço a pessoa, né? É como se estivesse faltando um irmão aqui. Que esse irmão chegue. Ele está se aproximando. O irmão adulto se aproximou, se conectou à criança, né? E está se conectando com a criança que não chegou a viver, né? E vocês estão notando que ele está carregando a família, esse irmão, bem devagarzinho. Meu Deus, que constelação linda, gente. Muito lindo mesmo. Então, esse irmão, ele está conectado ao irmão que não veio, né? E à criança interior da cliente. Mas a cliente adulta e a mãe olham para o outro lado ainda, né, gente? Vocês estão vendo. O que será, né? Elas ainda se recusam. Gente, tá me vindo. Eu vou deixar mais acalmar, né? Mas é como se elas não quisessem ver o feminino do sistema. Tá me vindo isso. Tá me vindo essa sensação de que você pode ver que as duas adultas não estão vendo não estão olhando para a criança e não estão olhando para o resto da família, né? Nem para o pai. É como se o masculino, o pai não pudesse ser o masculino, né? A energia masculina fosse suprimida, né? Eu vou colocar o feminino em forma de coração, certo? Vamos ver aqui. O feminino está se aproximando da mãe, né? Da cliente. O feminino. Ela olha, deixa eu ver aqui outro ângulo, né? Será que ela olha, gente? Eu vou ver aqui. Ela ainda não olha, né? E a consulente também não olha.
Mas houve um movimento aqui. Tá tendo um movimento. O coração meio que tá puxando os bonequinhos. Então, a cliente vai dizer: caro feminino, ancestral, eu vejo você. Você tem um lugar no nosso sistema. Você, por diversas vezes, precisou ser suprimido no nosso sistema. Até para a nossa sobrevivência. Até para a nossa sobrevivência, você precisou ser suprimido. Mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram. E você tem o direito de ser livre e existir no nosso sistema, caro feminino. Nossas ancestrais, infelizmente, não tiveram tantas oportunidades, mas eu peço a bênção delas para seguir diferente, para que a minha vida seja diferente. E em honra a elas, honra as nossas ancestrais, eu vivo a minha vida em honra a elas. Só que a constelada, né, a cliente ainda não olha para esse feminino. Ele se aproxima, mas ela ainda não olha. Há uma resistência, há um bloqueio. Mesmo inserindo a criança, né, abortada, vamos sentir mais, né? Vamos sentir mais esse campo. A mãe também olha para fora. A honra se distancia. Vamos ver o movimento, gente. Meio que a vida puxa o sistema para a honra, né? Tô tendo essa impressão. Vou fazer aqui essa imagem do alto, né? E eu tô sentindo um aperto no peito. Inclusive vontade de chorar. Eu acolho essa emoção. Emoção, você pode vir. Eu vou colocar a tristeza. Porque realmente eu estou sentindo tristeza. Eu acolho você, tristeza. A tristeza está perto da mãe da cliente. E dá vontade de chorar, gente. Não é brincadeira. A gente que é facilitador, a gente sente. Essa tristeza se conecta à cliente, criança e ao pai. Não, ao pai não, ao irmão, desculpe. E à mãe. E a mãe da cliente. Mas a tristeza olha para a vida. Meio que essa tristeza é o que está conectando o sistema à vida. Então a gente pode incluir essa tristeza. Eu vejo você, tristeza. Você faz parte. E você fez parte ao longo de várias gerações.
Tá me vindo, gente, como se fosse uma crença de que para viver você tem que ser triste. A vida tem que ser triste. Tanto que a vida até se afastou um pouco. Tá me vindo essa frase. Por muito tempo, várias gerações do meu sistema acreditou que para ter uma sobrevida, vamos dizer assim, a tristeza deveria estar presente. Deveria ser predominante. A tristeza, ela faz parte da vida, mas ela não precisa ser predominante. Chega a ter uma respirada. Eu vou colocar alegria, gente. A alegria. Gente, a alegria está se conectando à criança abortada. A criança abortada tá. E vocês estão vendo agora que a criança da cliente está olhando para a criança. Mais uma vez podemos trabalhar a inclusão dessa criança. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Você faz parte. Você faz parte. A raiva faz parte. A tristeza faz parte. Os segredos de família fazem parte. Você era um segredo, mas agora você está sendo visto. Um segredo que ninguém sabia, nem mesmo a mãe, nem mesmo o pai, nem mesmo os irmãos. Mas agora você vem ao mundo e você é honrado. E você traz alegria para esse sistema. Muito interessante, né? Eu vou tirar os sentimentos, porque eles já foram inclusos. Tristeza. A gente já sabe onde é que está a alegria desse sistema, né? Está nessa criança. E eu tenho a impressão de que a gente tem que incluir todos os abortos espontâneos e provocados do sistema. Eu estou tendo essa impressão. Então, esses abortos, plural, de várias gerações, eles vão ser incluídos através desse bebê. Certo? Vamos ver como é que vai agir. Interessante que se conecta à vida, né? A mãe da cliente está olhando para esses abortos. Ela tá virando assim, meio como... A sensação que me dá é como ela tem hora que não quer ver, mas ela tá se aproximando. E o feminino tá empurrando, gente. Olha aí. O feminino tá empurrando essa mãe dessa cliente para os abortos ancestrais. A vontade que tá me dando, gente, eu não vou mentir, é de pegar a bonequinha adulta da cliente e colocar perto para que ela veja, mas eu vou deixar agir, porque ela ainda tá olhando para outra coisa ali. Então a gente vai dizer: eu vejo vocês. Vocês fazem parte do nosso sistema. Por muito tempo vocês foram excluídos. Eu honro vocês.
através desta constelação. O local de vocês está aparecendo. Eles estão próximos da vida e da honra, né, gente? A honra está se aproximando, dá para ver? A honra está se aproximando das crianças que não tiveram oportunidade de nascer. Gente, tá me vendo que é muito doloroso. É muito doloroso para cliente ver isso tudo. E para o pai também, eu tô vendo que o pai não consegue ver. Esse aqui, ele não tem, é um neutro. Eu vou colocar como se fosse a dor. Que essa cliente, ela tá conectada à dor de todas essas gerações. De todas essas mães, de todos esses pais também, que inconscientemente perderam. Muitas crianças dessas, a gente nem sabe, né? Que elas estiveram no útero. Então, eu vou colocar essa dor para ela ter um nome, para ela ter uma forma, para que ela consiga olhar para essas crianças. Na verdade, tá me vindo que não é isso aqui. Tá me vindo um anjinho representando isso. Mas eu também sinto que é a morte. Precisa vir, precisa entrar. Gente, olha aqui o movimento da morte. A morte tá olhando para a vida. Mas ainda é doloroso para a cliente olhar para isso. Eu sinceramente, pelo menos ela está conectada aqui, né, ao feminino. Olha aqui, gente, ao feminino e as crianças que não estão mais, né, do sistema, as crianças abortadas do sistema. Eu sinto muito, morte. Você faz parte da vida. Você é o outro lado da moeda da vida. Você faz parte de todos os sistemas, inclusive do meu. A morte tá virando, né? Você faz parte. Todos nós um dia iremos. Alguns antes, outros depois. Mas você faz parte. Você faz parte. Você não é muito aceita nos sistemas. Você traz muita dor e muito sofrimento. Mas nós não temos como suprimir você. Pois essa é uma lei. É a única certeza que nós temos. Vocês estão vendo que está havendo um movimento, né? Conforme vai falando. A morte olha para a criança. A morte está olhando para a criança. Agora a criança olha para trás. Entendo que você é um tabu, morte. As pessoas evitam falar sobre você. Porque é muito doloroso. Dói muito. É insuportável a dor. Gerações e gerações evitam falar de você. Mas você está aí. Então, esta morte, gente, representa a morte de todos os excluídos. Por qualquer coisa que aconteceu, né, gente? Então,
pessoas homoafetivas são excluídas, pessoas em drogadição, alcoólicos, os abortados, segredos, né, que a gente não sabe o que foi que aconteceu. Não sabemos, gente, mas ela tá lá. E ela olha para a vida, é muito interessante. Mas a vida não olha para ela, não. Ela olha para a vida. Gente, a morte se movimenta bastante, né? A morte se movimenta bastante. Eu sinto que eu preciso colocar a cura desse sistema. Ver onde é que vai haver a cura. Em quem? Em quem se conecta? A cura está ligada a quem? Ela está se direcionando à mãe da cliente. Mas ela ainda não colou. Teve um movimento aqui, né, com a cura. A cura, ela não se conecta a ninguém, gente. Olha só. O anjinho se movimentou. Tá me vindo que tá faltando o masculino para equilibrar. Eu vou representar no carrinho. O masculino ancestral junto com o feminino ancestral. A gente tá vendo que essa criança é um menino, né? Se conectou ao masculino. E a cura se conectou com a honra. Não se conectou. Gente, ela tá boiando e não gruda em ninguém. A cura. Vamos ver. Vamos ver aqui, gente. Temos vários elementos já nessa constelação. O pai não olha para nada. A cliente não olha para nada. A mãe olha para a morte. E o anjinho, né? Quando eu coloquei os dois, é como se fosse para incluir o lado doloroso da fé, né? A representação meio que a fé. E essa fé, essa dor misturada com a fé, olha para a mãe. Ela olha para a mãe. Fé, mesmo em meio à dor, você está presente. Mesmo em meio à morte, você está presente. A morte olha para um lado e, vamos dizer, o espiritual, o anjinho, a fé, o divino, olha para o sistema. Então, está me dando uma sensação de amparada, eu estou amparada. E ele olha com carinho para a mãe da cliente. E a criança olha para a mãe. A mãe sai a olhar para a criança da cliente. Gente, aqui não tem vento, não liguei ventilador, nada, né? Mas tá havendo uma movimentação. A fé tá olhando muito para a mãe da cliente. Eu vejo você, fé. Eu vejo você, divino.
Se a gente conseguiu aguentar, suportar, ressignificar, foi por causa de você. Foi por causa de você. Foi por causa do suporte, do apoio. Me vem aqui que também esse divino também está acompanhado de suporte, rede de apoio. Pessoas que são rede de apoio. Pessoas mesmo. Gente, a cura não se conectou a ninguém ainda. Me chamou a atenção que esse sistema está clamando por justiça. E a justiça se conectou à vida. Mas a cura ainda não conectou a ninguém. Meio que ficou uma tríade, né? Justiça, vida, honra. Tá vendo movimentação? Tá me vindo questões de heranças. Por isso essa justiça aqui, assassinatos. Tá me vindo essas frases. Eu vejo vocês que foram injustiçados. Meus ancestrais injustiçados. Eu vejo vocês. Eu sinto muito. Tá me vindo que o emaranhado tá aí, da ansiedade. Dos ancestrais anteriores que foram injustiçados. Tá me vindo essa sensação. O que é de vocês é de vocês. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu peço a bênção de vocês que foram excluídos, foram injustiçados. Foram até mortos. Vocês que perderam seus bens. Perderam a esperança, perderam a fé. Eu vejo vocês e eu sinto muito por tudo o que aconteceu. Porém, estamos em outros tempos. E eu peço a bênção de vocês ancestrais para seguir em frente com a minha vida. Uma movimentação bem forte, né, gente? A minha vida é em outro tempo, outras épocas. Através da minha vida, da minha felicidade, da minha saúde, da minha prosperidade, eu honrarei vocês. Peço a bênção de vocês. Novamente, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Gente, a cura se conectou. Deixa eu botar aqui pertinho. Com as crianças. Tá quase se conectando. Com as crianças que foram abortadas, que foram excluídas. Eu vejo vocês, crianças. E eu sei que o pertencimento de vocês é o segredo da cura do meu sistema.
A criança interior está olhando para essas crianças. Teve um movimento agora. Uma constelação, ela não tem tempo para acontecer, predestinado. Ela pode durar horas, pode durar minutos, né? Tudo isso aqui começou com uma sensação de ansiedade, gente. Tudo isso aqui começou com ansiedade. Teve um movimento, né? Vamos deixar movimentando. Eu ainda sinto um aperto no peito, mas bem mais leve. Mas dá vontade de respirar fundo. Eu farei, né? Tá acontecendo um movimento. A sensação que me dá, vendo, eles estão, tipo, olhando um pro outro, sei lá, como se estivesse brincando de roda. A morte se conectou, a mãe da cliente. Quando bota morte, essa morte está representando o sentimento de dor da morte, né, gente? Mas você vê que ela olha para a fé, né? O masculino ancestral está conduzindo aquele irmão abortado da cliente. O feminino se ligou, o feminino ancestral se ligou, vou até apontar aqui, a todas as crianças excluídas. Olha, tá movimentando aqui. Tá me vindo que algum elemento ele tem que vir para que essa cliente olhe para esse sistema, porque ela está se recusando a olhar. Tanto ela quanto o pai olha para fora, né? Tem algo fora. E tá me vindo que é a energia financeira. E eu vou colocar perto dela. Eu tô sentindo que tem que colocar perto dela. Ainda assim ela não olha. Mas se conectou. E se conectou com o feminino. Só que a gente sabe que o dinheiro, a força feminina, ou a força masculina é quem move o dinheiro, né? Então é pai que mexe com o dinheiro, né? Então, essa família, tá me parecendo que essa família, por muito tempo, o feminino foi responsável por sustentar essa, essa família. E não foi permitido que o masculino pudesse fazer isso. Então eu vou colocar os sustentos próximo do masculino. E vamos falando, eu vejo você. Eu vejo você. Tanto que ele ainda não está se conectando, né? O masculino ainda não está se conectando ao financeiro. Eu vejo você. Masculino, você, por muitas vezes,
foi-lhe retirado a possibilidade de nos sustentar. Ainda assim, olha, o dinheiro se afasta e a mãe da cliente está puxando, está olhando para o dinheiro. E aí, o doloroso também está olhando, né? A dor da morte está olhando para o dinheiro, para o sustento. Então, pessoas tiveram que morrer para que esse sustento viesse. Não sei como, não sei explicar, mas está me vindo essa frase. E os excluídos estão próximos do sustento, do dinheiro, né? A cliente finalmente fica próximo da cura. Então, estamos próximos já de entender a cura desse sistema. Os excluídos, né? Os abortos se aproximam desse sustento. Eu vejo você. Para equilibrar o sistema, vocês tiveram que partir. Eu sinto muito. Eu não queria que fosse assim, mas está fora do meu controle. Eu sinto muito. Vocês não precisam mais morrer para equilibrar o nosso sistema. Ninguém mais precisa morrer. E se morrer, porque faz parte da vida. Mas não morrer mais por causa disso, para equilibrar. Vocês não precisam mais disso. A cliente se afasta da cura. Ainda não é isso. A mãe olha para essa criança, o irmão olha meio de lado, né, para fora. O pai olha para fora. A criança interior olha para a cura e olha para o feminino. A criança, ao conectar-se ao feminino ancestral, permite que a adulta chegue perto da cura. Essa mãe dessa cliente se conecta com o feminino ancestral. Tá me dando uma sensação de que tá se encaminhando para um equilíbrio desse sistema em que há a inclusão. E a cliente conecta-se com a cura. E a cura olha para o feminino ancestral que foi machucado. Caro feminino ancestral de todas as mulheres, eu sinto muito. Eu vou fazer um exercício
em que a cliente sentirá atrás dela a energia do masculino. Então começa com o pai dela segurando no ombro dela e atrás dele todos os masculinos ancestrais, avós, bisavós, tetravós, pentavós, etc, etc, estão erguendo ela, estão atrás dela. E no outro ombro, todas as mulheres, a mãe primeiro, a avó, as avós, as bisavós, as tetravós, todas elas, até o início desse sistema, estão fortalecendo esse sistema. Então, gente, ela está se aproximando da cura. Todos eles estão... Ela olha para a cura desse sistema. Ela pode olhar para a cura. Ela pode também olhar para a sua própria vida. Mas primeiro ela vai curar. Então eu vou retirar a morte, porque já foi incluída. A fé já foi incluída. O irmão, os irmãos, o irmão abortado, os excluídos. E vai ficar a mãe e o pai e a criança interior. O masculino e o feminino. E finalmente ela olha para o feminino. Ela olha para o feminino da sua família. Ela se conecta ao feminino e ela enxerga que é mais leve estar no feminino. O feminino está se movimentando. Eu posso ser feliz, plena e próspera sendo feminina. Eu posso honrar todas aquelas que não puderam ser femininas. E eu posso olhar para a minha vida. O feminino está indo. Eu não preciso suprimir meu feminino mais. Eu não preciso. Gente, olha que lindo. O feminino e o masculino se unindo. O feminino e o masculino se uniram. A mãe olha para o pai. Certo? Gente, eu tô sentindo mais calmo esse sistema, né? Eu vou ver se ela fala com os pais, né? Caro papai, caro mamãe, gratidão por tudo. Eu vejo vocês, eu agradeço vocês e entrego a vocês o que é de vocês. Eu sou pequena, vocês são grandes, vocês vieram antes de mim. Vocês sabem o que fazer. Peço a bênção de vocês para eu olhar para a minha vida. E ela finalmente olha para a vida dela e olha para a cura. E se conecta aos pais. E o pai olha para ela.
Gente, eu vou encerrando por aqui. Tô sentindo harmônico, né? O feminino e o masculino desse sistema estão em paz, né? Essa criança tá conectada com os pais, essa criança interior está conectada com o feminino e o masculino ancestral, com o pai e a mãe, né? E todos esses elementos estão atrás dela, certo? Então, tô sentindo já né? Todos esses elementos estão olhando, eu tô tendo essa sensação, estão olhando para esse sistema, estão abençoando, certo? Aconteceu a cura, aconteceu a honra, a vida e a justiça, né? Ainda tá mexendo, né? Estamos com 1 hora de gravação já. E é normal que ele vá se mexendo, né? Certo? Então, é isso a demonstração, tá? Agradeço pela atenção de vocês. E foi meu primeiro vídeo de constelação, né? Então, um abraço e tchau, tchau.